A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão chegando em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 4, na sala dos jovens, você precisa nascer de novo. Lição essa muito interessante porque fala, de uma coisa muito especial que a Bíblia, que Jesus vem trazendo e fala a Nicodemos. Os objetivos para a nossa lição estão da seguinte maneira: apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo e também explicar a respeito do milagre do novo nascimento. O nosso texto principal para essa aula seria em João, capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Resumo da lição: a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. Cuidado aí em querer ser religioso e aí encontra um grande perigo. Muito bem, o texto bíblico para a nossa lição de hoje está em João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, onde vai contar aí para nós o momento mais principal aí desse diálogo, dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, E a respeito de Nicodemos, eu já anotei aqui algo para a gente ir meditando nessa lição que nos faz pensar bastante, Então, se medita, faz pensar. Fariseu, eu coloquei aqui 10 pontos do que Nicodemos era, A respeito de Nicodemos, então, que o texto traz para nós toda uma série de estudo e pesquisa. Então, fariseu e membro do Sinédrio, Nicodemos era príncipe dos judeus, Mestre em Israel. Desejou ir ter com Jesus. A respeito de Nicodemos, coisas que ele realmente era e coisas que chamou a atenção, começou com Jesus como um crente secreto. Recebeu muito mais do que esperava. Nicodemos recebeu muito mais do que esperava, um desafio para uma nova vida, tá certo? Depois também aqui recebeu um entendimento completamente diferente de Deus e de si mesmo. Aparece mais uma vez em João 7,50 falando a favor de Jesus, com medo e limitado. E depois aparece novamente na morte de Cristo, sepultando o corpo do Senhor, agora sem medo e comprometido. Foi um dos poucos líderes judeus que creram em Jesus. E também foi atraído pelos sinais que Cristo operara. Isso é muito interessante, Se ele era um estudante, se ele era uma pessoa que estava ligada à lei, ele era fariseu, ele compreendeu que Cristo estava sendo contado ali na Escritura e ele foi ter com Jesus. Bom, e o que aprendemos com Nicodemos? Esse é o ponto que eu coloquei um pouco diferente aqui. A menos que nasçamos de novo, nunca poderemos fazer parte do reino de Deus. Essa é uma ideia, na verdade a ideia principal do texto em questão, da lição em questão. A menos que nasçamos de novo, nunca poderemos fazer parte do reino de Deus. O ponto 2 aqui, são 4, Deus é capaz de transformar aqueles a quem consideramos inalcançáveis, Deus é paciente e persistente. E 4, se estivermos dispostos, Deus poderá usar-nos. E a mensagem que Jesus nos passa, através dessa conversa com Nicodemos, dessa história com Nicodemos, eu também anotei 4 pontos. Deixou claro em sua mensagem que a religiosidade não basta. É preciso nascer de novo. O novo nascimento é o mesmo que conversão e regeneração. Obra do Espírito Santo. Este é um milagre realizado somente por Jesus, mediante a nossa fé nele. Somente o Senhor pode recriar o ser humano caído e tornando-o filho de Deus. Muito bem, então, esse aqui foi um ponto um tanto que introdutório da lição. Eu quis destacar esses pontos que falam, um pouco de Nicodemos, um pouco daquilo que Jesus passou a Nicodemos e o que aprendemos com isso, Bom, introdução da lição, o que eu gostaria de destacar é o segundo parágrafo, aliás, terceiro parágrafo, que nos diz assim, do texto da revista na introdução: a exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma e não ter compromisso algum com as ideologias desse mundo. Apesar da maneira cortês com que Nicodemos se apresenta, sua compreensão espiritual estava equivocada. Ele precisava ouvir
de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pergunta a você sabe o que é sofisma? Sofisma significa que é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Então, produzir a ilusão da verdade, né? Então, olha só o texto da revista. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de ilusão de verdade. É muito importante a gente analisar isso, né? Por quê? No mundo em que vivemos, o que acontece é que a cada instante, a cada momento, a cada dia, e talvez para você que seja um pouco mais cético, a cada período de tempo, aparece alguém com uma nova história, né? Uma nova ideologia cristã, bíblica, né? E nós não podemos deixar nos levar por isso. Nós temos que estar atentos à Bíblia, ao que a Bíblia diz, o que a doutrina bíblica nos informa, o que a Bíblia enfatiza dela mesma e nela mesma, né? A palavra de Deus, ela tem essa forma, né? Essa mecânica de provar que ela mesma é a própria palavra do Senhor. Nós estamos estudando na sala dos adultos, até estou também fazendo vídeos para a sala dos adultos. Se você não sabia disso, agora está sabendo, tá? Chega aí no canal, você vai ver que tem também tanto a lição 3 para a sala dos jovens, quanto a 3 da sala dos adultos, 4 dos jovens, 4 dos adultos. A gente está fazendo aí um teste, está sendo o primeiro trimestre que eu tenho feito isso, e vamos ver aí como é que sai, tá bom? Muito bem, então, o sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Não podemos ser levados por ilusão, né? Que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Não sejamos pequenos o suficiente para sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra diz, estarmos sempre ligados à escola dominical, que é bênção para a sua vida, tá certo? Para que nós não possamos ser enganados, não é verdade? Então, e Nicodemos, né? E o que isso tem a ver com Nicodemos? Nicodemos, ele era, nós já falamos, a Bíblia diz, né, na leitura, que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, né? Ele era um dos principais. Ele fazia parte do Sinédrio, o partido dele era o dos fariseus, ele era fariseu, então ele tinha um compromisso muito forte, tanto com o partido quanto com a lei, tá? E ele busca Jesus, espera que uma noite caia e ele vai agora, sem aquele momento do dia a dia, né? O dia de expediente de Jesus, vamos dizer assim, era um dia muito corrido, muito forte e concorrido. A agenda de Jesus era cheia. Jesus, ele sempre estava envolvido em algo. É certo que João vai falar no seu último versículo lá, do seu livro, vai dizer que se fosse escrito todas as coisas que Jesus tivesse feito nesse período de ministério, né, o mundo, né, não conteria todos os livros escritos. Lógico que uma forma abstrata, mas assim, nós vamos entender que o tempo todo Jesus estava fazendo milagre, o tempo todo Jesus estava em atividade. E aí Nicodemos, um mestre da lei em Israel, um mestre em Israel, ele vai ter com Jesus. Será que alguém mandou ele ter com Jesus? Se alguém tivesse mandado, ele não temeria a luz do dia, teria ido de dia mesmo, mas acredito que não. Eu creio, a história de Nicodemos vai dizer que ele vai à noite, chega naquela casa, tem essa conversa com Jesus e até acredito que sai dessa casa mais pequeno do que entrou, né? Do que quando entrou, porque ele chega um mestre de Israel para conversar com Jesus. Nessa casa não está só Jesus e ele, mas sim muitas pessoas ali reunidas. Tudo o que estava acontecendo naquela casa, naquele momento, cessa e agora inicia-se uma conversa que vai nos levar ao João 3,16, né? Que vai nos dizer ali que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos nesse momento, nessa conversa, que talvez Nicodemos ele chega naquela casa onde Jesus está,
pensando que era aqui agora o mestre que iria conversar sim com o mestre, mas que talvez pensasse, vamos nos igualar? Será que Nicodemos tinha esse pensamento? Agora eu vou nivelar aqui com Jesus, porque afinal de contas ele é mestre, eu também sou, né? Vamos ter uma conversa de igual para igual. Será que alguém pensou isso na Bíblia? Porque a Bíblia não fala, não mostra isso, esse sentimento em Nicodemos, de forma alguma, né? Na verdade, a Bíblia começa a dizer quando Nicodemos entra, quando Nicodemos se achega ali, a primeira palavra que Nicodemos fala a Jesus é Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com este. Tá certo? E aí Jesus responde, né? E respondeu e disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Então, qual o motivo, o que impulsionou Nicodemos entrar naquela casa, Nicodemos ir ter a noite com Jesus naquele local? Porque por menos pessoas que estivessem naquela casa, ou até no caminho para ela, todos iriam reconhecer o príncipe dos judeus, né? Um príncipe, né? Um principal dos judeus. E as pessoas estariam vendo ele. Mas e agora? O que vai acontecer? Agora Jesus e Nicodemos chega aqui e agora Jesus vai ter uma conversa diferente com ele e vai dizer, olha, você é um bem-aventurado? Será que essa era a mensagem que Nicodemos gostaria de ouvir? Né? Será que Nicodemos foi como muitos vão para a casa do Senhor, querendo ouvir a mensagem que pensa seria interessante e boa para ela? Enfim, vamos correr aqui o texto, senão acaba virando uma pregação e não uma aula, né? Uma pré-aula aqui. Muito bem, olha, capítulo 1, então, uma mensagem clara, né? A religiosidade não basta. Muito bem. Então, nesse ponto, eu coloquei assim para destacar alguns pontos, né? E lá vão 7 pontos aqui, dos quais eu intitulei assim, com uma pergunta. Quais são as atitudes de pessoas religiosas? O nosso tema para esse primeiro ponto é religiosidade não basta. É preciso nascer de novo. É preciso realmente que você se arrependa, que você reconheça que é um pobre miserável e que precisa da graça de Deus sobre a sua vida, né? Mas aí aqui está dizendo o seguinte, que as atitudes de pessoas religiosas, quais são? Eu coloquei aqui para a gente falar. Então a religiosidade exagerada despreza as pessoas necessitadas. Então aquelas pessoas que são religiosos demais desprezam as pessoas necessitadas, deixando os crentes mais insensíveis e arrogantes quanto às necessidades alheias. Olha só. A religiosidade exagerada faz o crente ficar fanático e cego. Aí eu pergunto a você, vem cá, mas é só para aqueles que não são evangélicos, cristãos? Só para aqueles que não são pentecostais? Vale isso? Vale essa reflexão? Não, é para todos. Isso faz parte do ser humano, né? Então nós vemos que se nós não observarmos, se nós não cuidarmos da nossa conduta diante das pessoas, da nossa família, com os irmãos na igreja, o que vai acontecer? Podemos também ficar e ser aí levados como fanáticos, religiosos fanáticos. O que seria um crente religioso fanático? Né? É aquele crente que fala que todos ali estão errados, só ele está certo, não quer dar ouvido a outra pessoa, não tem a sensibilidade de poder escutar, e às vezes em muitas ocasiões, a melhor opção é o quê? A melhor opção é ouvir. E talvez você pregue mais com as suas atitudes do que com a sua própria voz. Bom, o crente religioso é geralmente um pregador da palavra, olha só que benção, mas não um praticante dela. O religioso quer glória para si mesmo. E o crente religioso pensa que está trabalhando para Deus em tudo que faz, mas é um egocêntrico. E o último ponto aqui, crentes fanáticos apegam-se com exagero ao ministério dos profetas do Antigo Testamento e acabam cometendo erros, né? Bom, então, só para a gente analisar um pouco aqui,
E aí eu coloquei assim, né? Quando nascemos de novo, deixamos de ser religiosos. É muito importante analisar isso. Jesus vê o quê? O nosso interior, conhece perfeitamente o nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades e só Ele pode supri-las, né? Nós vemos aí em João 8, 37 ao 39, que vai nos dizer a seguinte palavra: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Que situação difícil para as pessoas que falaram isso, né? Tiveram que ouvir uma grande verdade vinda de Jesus ali. Então, o que acontece? Nós precisamos observar e entender que o nosso interior ele é assistido, né? Nós não somos pessoas que simplesmente colocamos uma bela roupa e vamos para a igreja e aí está tudo certo, está tudo ok. Você pode até enganar as pessoas ao seu redor, mas a Deus você não engana. Você pode até enganar a si mesmo, mas a Deus você não engana, né? Então é importante esse nascimento, olha só como esse nascimento é importante. Essa aula é muito importante, né? Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas vivendo esta situação. Nós precisamos orar e no momento adequado falar uma palavra de Deus a elas. Ponto 2, mestre vindo de Deus. Então, Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se estivesse falado com mais um de muitos mestres em Israel, né? Então, pontos positivos para Nicodemos, né? Ele reconheceu como mestre, foi o seu único acerto também, né? E foi surpreendido por Jesus. Nicodemos, ele foi surpreendido por Jesus. Talvez, qual seria, na verdade, a questão que Nicodemos queria falar com Jesus, né? Porque ele, no primeiro momento, ele fala: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, mas ele fala a respeito, fala isso, essa afirmação, afirma que esses sinais, se Deus não for com ele, não é possível, mas uma pergunta a Jesus a respeito do que ele veio realmente falar, ele não fala. Jesus vem e já coloca logo um parâmetro para aquele diálogo e diz que é necessário nascer de novo. Tá certo? E achei interessante isso. Então, depois de uma afirmação assertiva de Nicodemos, Jesus coloca um princípio no diálogo e o transfere para um novo nível de pensamento. Nós nunca podemos cometer o erro de Nicodemos da seguinte maneira: como assim? Quando eu tenho uma questão para resolver, quando eu tenho um pensamento que é contra talvez uma coisa e outra, eu nem vou ficar especificando, mas talvez você esteja pensando em muitas situações as quais você não concorda. E quando você for na casa de Deus, buscar uma palavra de Deus para você, quando você vai realmente, Deus, fala comigo nesse culto, nós nunca vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós sempre vamos ouvir a verdade de Deus. Nós sempre vamos ouvir a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. E nós precisamos estar bem atentos a isso. Não é verdade? Talvez os jovens, talvez os adolescentes, eles pensem, né? Mas não é isso que eu gostaria de ouvir. E fique ali um pouco que desapontados com Jesus. Mas nós mais velhos, né? Nós aí que temos um pouco de caminhada com Deus, nós precisamos entender que quando nós vamos diante de Jesus, nós estamos nos direcionando a Deus para ouvir uma resposta da sua boca, uma resposta da sua parte. Nós precisamos já ir com o coração preparado e dizendo: realmente não vai ser aquilo que eu gostaria que fosse, vai ser algo do cuidado de um pai para a minha vida, né? E esse pai é Deus que sabe de todas as coisas. Então nós estamos aqui na sala dos jovens, essa lição acredito que eu vou ministrar em sala também, e falar o que, ensinar o que aos mais jovens a respeito disso. Que eles estão em um momento crucial da sua vida, não é verdade? Onde eles vão tomar muitas decisões importantíssimas na vida deles, e uma delas é até o casamento, né? É o noivado, é o casamento, né? É a faculdade que vai seguir, enfim, são muitas e diversas as situações. Mas nós precisamos indicar a eles e dizer: olha, assim como Nicodemos, talvez o que você busque, resposta de Deus, não seja aquela que você gostaria. E é importante nessa aula nós entendemos que a maturidade de ouvir essa verdade do Senhor, ela realmente nos faça crescer e não retroceder, né?
A verdade do Senhor, ela sempre nos faça caminhar à frente e não pararmos a caminhada ou retroceder, de forma alguma. Que essa palavra, mesmo que não seja uma palavra que você gostaria de ouvir, mas que ela te faça crescer e não te deixar para baixo, desanimado. Por mais que essa palavra seja uma palavra que você, puxa vida, mas eu gostaria tanto que fosse assim, mas se Deus está falando, fique tranquilo, descansa seu coração, confia no Senhor, vai ler o Salmo 37 e com certeza Deus vai cuidar da sua vida, amém? Muito bem, então para fechar aqui esse assunto, duas coisas, né? Duas coisas importantes que vemos nesse contexto. Jesus tem mesmo poder e é vindo de Deus, tá certo? E a segunda coisa, por mais que Jesus seja poderoso, nós precisamos nascer de novo. Tá certo? Então, a questão da religiosidade, né? A questão de reconhecer que é o mestre, mas não realmente estar se dispondo para que esse mestre seja, né, um tutor mesmo na sua vida e cuide de você, nós precisamos estar aí nascendo de novo. Nascer de novo é necessário. Nascer de novo é uma doutrina bíblica. Ponto 3 do capítulo 1 que vai dizer o perigo da relativização, né? A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdades absolutas. Tá certo? Esse é o texto da revista aqui no ponto 3. E aí eu grifei aqui também o terceiro capítulo, o terceiro parágrafo que diz assim: a verdadeira fé cristã jamais cedeu a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Nós precisamos compreender que por mais que as pessoas estejam inventando coisas, procurando novidades por aí afora, para acrescentar, está errado. Eu acredito que uma configuração talvez um pouco diferente possa ser sim ajustada na liturgia, na maneira em que nós fazemos o culto, mas modificações onde altera as raízes do seu espaço, do seu lugar com Deus, isso já vai gerar um problema, não é verdade? E entra nesse ponto da relativização, né? No campo das religiões, o espírito desta era tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismos. Então é muito preocupante isso, porque as pessoas são levadas, elas não aprendem que elas, com Deus, elas não vão ouvir sempre o que elas querem, elas não aprendem isso dentro da igreja, através de seus pastores. E quando vem um problema e outro, ficam frustradas. E aí ela desanima daquele local e vai para outro. O outro que tem tantas coisas que enfeitam o culto, mas na verdade Deus não está ali. E agora? Como fazer? Né? Então, a importância de nós estarmos na escola dominical, ela é de total importância para a nossa fé, para o nosso aprendizado, para tudo aquilo que nós possamos também depois passar àqueles que estão ao nosso lado, aquele que tem um problema, uma dificuldade, nós também vamos ali falar com eles, não é verdade? Então, a questão da relativização ou do sincretismo, né? O que é isso? Eu separei aqui. O relativismo é descrever algo relacionando com outra coisa, sempre partindo do pressuposto de que nada é absoluto, tá certo? Completo ou restrito. Olha que perigo isso. Nada é absoluto. Ah, mas nós não podemos fazer tal coisa. Isso não é lícito que se faça. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos que realmente isso é uma doutrina bíblica. Não é lícito que se faça tal coisa. Mas aí talvez alguém diga assim, não, mas não é bem assim, né? Já vai relacionando, né, com outra coisa. Ó, você não vê que tal pessoa fez isso, aconteceu assim, assim? São os conselhos que a gente ouve por aí. E nós aqui na Escola Dominical precisamos ser práticos, né? Um pouco mais práticos do que teólogos, né? Teologicamente falando. Então é necessário que nós tomemos muito cuidado com o relativismo e os sincretismos. Então o que é o sincretismo? E uma parte que completa a outra aqui. É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Olha só o perigo então, tá certo? Meus irmãos, nós fechamos aqui o capítulo 1
E eu quero fazer aqui a hora do jabá, né, como se diz, a hora da propaganda. Se você aí se despertou em adquirir algum livro desse que a revista indica para que você faça uma boa leitura, até você, professor que me ouve, porventura, se há algum professor aqui me assistindo, superintendente, coordenador, e gostaria de adquirir os livros que a revista tem nos indicado, eu tenho os links abaixo aqui, tá bom? E você comprando através desses links, você me ajuda muito. É através do site Amazon, é um site de muita credibilidade já, né, há muitos anos no mercado, é como se fosse aí um mercado livre, né? E até um destaque vale falar aqui, a respeito do prazo de entrega. Às vezes tem um prazo esticado demais, mas na verdade esse prazo, ele em poucos dias ali, 7 a 15 dias no máximo, já está em mãos, tá bom? Então, com certeza você não vai fazer um mau negócio, mas sim vai fazer um bom negócio para você, que vai adquirir um produto de qualidade, tá certo? Todos são, claro, originais, enfim, são livros originais, tá? Não tem nada disso não, errado não. E também vai me abençoar, tá bom? Com certeza ficarei grato aqui se você comprar através desses links. Muito bem, então voltando à nossa lição, capítulo 2, de fariseu a discípulo. Príncipe dos judeus, né? Então Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus, era considerado o príncipe dos judeus, né? O fariseu era um grupo religioso surgido com intenções nobres, como revelam muitos estudiosos, tá certo? Muito bem, e aí eu coloquei aqui, como já em outra lição também já falei, a respeito dos importantes grupos religiosos, né, e políticos judaicos, que eram os essênios, zelotes, herodianos, fariseus e saduceus. Tá certo? Esses eram os principais grupos. Então, eu vou falar aqui rapidamente o que é a descrição, a concordância com Jesus e a discordância. Da outra aula eu falei só a discordância, mas nessa eu vou falar completa, tá bom? Achei bem interessante que casa aqui a respeito do príncipe dos judeus, né? Onde vai falar pelo zelo da lei e tal. Então vai falar aqui a respeito do que era o ser fariseu. Então fariseus nós vamos encontrar referências como em Mateus 5, capítulo 5, verso 20, Mateus 23, do 1 ao 36, Lucas 6, verso 2 e Lucas 7, do 36 ao 47. São referências dos fariseus na Bíblia. A descrição do grupo dos fariseus é a seguinte: um grupo religioso judaico que defendia e obedecia aos mínimos detalhes da lei e da tradição judaica. Tá? Os fariseus eram muito influentes nas sinagogas, né? Sinagogas, eles tomavam praticamente conta de tudo ali. O outro grupo mais importante seria os saduceus, né? Bom, depois da descrição, nós temos aqui a concordância com Jesus. O que os fariseus concordavam com Jesus? A respeito da lei, crença na ressurreição dos mortos, compromisso de obedecer à vontade de Deus. Essa era o ponto onde eles tinham concordância com Jesus. E a discordância com Jesus era a seguinte: rejeitava as evidências de Jesus ser o Messias, porque ele não obedeceu a todas as tradições judaicas e se associava com pessoas reconhecidas como ímpias, né? Então, que rejeitava as evidências, né, de Jesus ser o Messias. E é interessante que quando Nicodemos chega naquela casa, naquele local onde Jesus está, ele fala que é mestre vindo de Deus, né? É um mestre da parte, mas não tem como o Messias, né? Não é o Messias, e sim o mestre, tá certo? Não podemos confundir. Bom, e os saduceus então? Os saduceus, as suas referências, ela está em Mateus 3:7, Mateus 16, 11 e 12 e Marcos 12, 18. A descrição desse grupo religioso é a seguinte: é um grupo religioso judaico formado por sacerdotes provenientes das classes mais ricas, tá certo? Rejeitavam a autoridade das escrituras, com exceção do Pentateuco, e tiravam proveito dos negócios realizados no templo. Ao lado dos fariseus, formavam um dos dois principais partidos do mais alto conselho judaico. Muito bem. E qual que é a concordância com Jesus dos saduceus? Mostraram grande respeito pelos 5 livros escritos por Moisés e pelo templo. Tá estranha essa lista aqui. Mostravam grande respeito pelos 5 livros escritos por Moisés e pelo templo. Muito bem, e a discordância dos saduceus negavam a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Os saduceus não acreditavam.
E consideravam que o templo também podia ser usado como lugar de transações comerciais. É um ponto até que fraco, né? Depois nós vamos ter aqui os escribas, os herodianos, os zelotes e os essênios. Os zelotes, né? Os zelotes eram um dedicado e impetuoso grupo de patriotas judeus determinados a dar fim ao domínio romano de Israel, né? Era um grupo que lutava contra o sistema do governo. Né? E a concordância com Jesus era: preocupavam-se com o futuro de Israel, acreditavam no Messias, mas não reconheceram Jesus como tal. E a sua discordância acreditava que o Messias deveria ser um líder político, né, que libertasse Israel da ocupação romana. Muito bem. Olha, ponto 2 então, um fariseu evangelizado, né? Filho do homem, filho unigênito, o unigênito filho de Deus. São as referências em capítulo 3 de João, né? 13, 14, 16 e 18, né? E aí, eu coloquei aqui, né, já até falei antecipadamente, qual era mesmo a dúvida de Nicodemos, né? Por que ele fica tão frustrado? Aqui é interessante, porque eu coloquei assim, qual era a dúvida de Nicodemos? Né? Se a dúvida de Nicodemos, agora olha, pensa comigo, se a dúvida de Nicodemos foi justamente aquela a qual Jesus falou, talvez a pergunta dele fosse: o que a gente tem que fazer para entrar no reino dos céus, né? No reino de Deus? Talvez fosse essa a pergunta de Nicodemos. E Jesus já não espera, Jesus já responde logo, fala logo a respeito do que ele veio perguntar. Muito bem. E aí eu coloquei assim a pergunta para a gente pensar: por que ele fica tão frustrado com a condição de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para entrar no reino dos céus? Você já parou para pensar nisso? Por que ele se frustra com isso? Mas eu vou ter que... Puxa vida, um mestre falou que vai ter que diminuir e entrar no ventre da mãe. É um negócio um pouco absurdo, né? E por que ele se frustra, então? Né? É interessante, eu coloquei anotado aqui o seguinte, que não precisava de obras terrenas. A lei, ela sempre conduziu as pessoas a fazerem algo, né? A lei, ela sempre disse: olha, você precisa fazer isso para que você ganhe isso. Fazendo isso, Deus te abençoa. Fazendo assim, Deus te abençoa. Se você pecar aqui, Deus não te abençoa. Então, essa era a cultura, essa era a ideia que Nicodemos tinha. Tá? Mas aí, quando ele chega para Jesus, Jesus fala: ó, precisa nascer de novo, não precisa de fazer essas obras terrenas. O reino de Deus não é um reino material, não é esse reino cansativo ao qual você está preso, que você está sujeito a essas leis, a todo esse sistema que os judeus criaram, que vocês fizeram. Não é verdade? E aí, mais que apenas cresce no Filho de Deus, Jesus. Era só isso, era só crer. E aí a frustração vem por quê? Porque às vezes a gente pensa que para ser abençoado, a gente às vezes pensa que para conseguir algo de Deus, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos levar tal coisa a tal lugar. Nós precisamos ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Nós precisamos... Não. Deus, ele é maravilhoso. E nós já vimos aqui que Jesus, ele conhece o nosso interior. E ele sabe o que pensamos. E mesmo que você peça da melhor maneira, mesmo que você peça com as melhores palavras, mesmo que você peça com a melhor intenção na sua oração, os seus pedidos aí a Deus, Deus olha e fala: tudo bem, tá bom, mas eu vou te dar outra coisa, ou eu não vou te dar, ou esse não é o tempo para eu te dar. E aí, será que a gente está pronto para ouvir isso de Deus? Mais uma vez cai naquilo que eu falei, né? Mas aí eu pergunto, será que nós estamos prontos? Será que nós somos maduros o suficiente para ouvir de Deus a resposta que Ele tem para nós? Tá? Eu sei que estou falando aqui para jovens, professores que vão fazer essa aula para jovens, e é importante, eu já falei isso, né? Acabei de falar, que é importante nós entregarmos essa informação para eles, que é importantíssima nesse momento em que eles estão passando, né? Onde vai direcionar todo o curso da sua vida. E a resposta de Jesus é: olha, você tem que se arrepender e acreditar no Filho de Deus. Você tem que deixar de ser essa capa que você é e realmente aquilo que Deus quer que você seja, você realmente ser. Tá certo? Por mais que você não compreenda, porque compreender para Nicodemos aqui nesse momento foi muito difícil. Né? Para nós hoje, nós temos a história dele para nos ensinar, mas ele não tinha a história de alguém para ensinar com tanta facilidade assim. Né? Ele não tinha escola bíblica dominical, ele ficava lá com os seus companheiros, falando da lei, meditando na lei, buscando Deus, buscando formas de agradar a Deus, buscando algo novo de Deus,
mas nunca de ser transformado, né? Nunca de ser mudado. Olha, aquilo que eu era agora eu não sou mais. Tá certo? Talvez um dia eu fui arrogante, hoje eu já não sou mais arrogante. Um dia eu fui, né, de uma forma e hoje eu já não sou mais. Tal dia, tal tempo eu cometia um pecado e outro, agora eu já não cometo mais isso. Glória a Deus. Não é verdade? Então nós precisamos estar atentos a isso e trazer aos jovens na sala que o fariseu evangelizado, né? O fariseu evangelizado, ele ficou frustrado porque ele pensava que era aquilo que ele fazia, que através daquilo que ele fazia, ele ia alcançar algo de Deus. Mas na verdade Jesus diz, não, pode parar, não é isso. É diferente. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que deixar com que Deus faça na sua vida a obra de Deus, né? O milagre de Deus em nós. Você tem que crer nisso. E o Senhor, ele tem feito, e ele faz mesmo, transforma vidas. Aqueles que abrem o seu coração para ele, ele entra na sua casa, ceia com ele e ele contigo, e aí tudo vai muito bem. Agora, muitas pessoas não querem assim, querem que as coisas de Deus aconteçam na sua vida da sua maneira. Vão se frustrar lá na frente, vão se frustrar. Infelizmente, vemos muito disso por aí afora, né? Mas vamos tocar nosso barquinho aqui. Muito bem, então olha só, né? Eu coloquei, até anotei, né? O que fazia... então por que Nicodemos sai, né? Como pode ser isso, né? Ele fica desapontadíssimo. Por quê? Qual era o trabalho de Nicodemos? Né? Discutia sobre Deus, discutia sobre como alcançar a Deus, né? Como satisfazer, como agradar a Deus. Esse era o trabalho de Nicodemos. O fariseu, ele tem esse ponto, ele precisa discutir isso e chegar a conclusões e entregar respostas, né? E eu pergunto, quem não gostaria, né, de uma segunda chance? E aí entra num outro ponto aqui interessante, que na história de Nicodemos ali, esse diálogo com Jesus, Jesus fala, né, com ele, eu vou ver se eu acho aqui o ponto da lição. Vamos lá, João, capítulo, ficou marcado em outra referência aqui, talvez para mais tarde. João, capítulo 3. João capítulo 3, e justamente no verso, né, de número 3, que vai dizer, poxa vida, que difícil, hein? Que dificuldade, hein? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí entra num ponto aqui, agora sim um ponto teológico, né, da história, mas assim, que vai falar a respeito de termos do grego, né? Existe, para o termo nascer de novo, existe a palavra palin, que significa repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. Esse é um termo palin, né? Palin. E tem o termo anotem, né? Que também descreve um ato repetido, mas exige que a fonte original o repita. Significa do alto, de um alto lugar, de um lugar mais alto, coisas que vêm do céu ou de Deus. Em outras palavras, aquele que fez o trabalho da primeira vez, o faz novamente. Ele é a palavra, essa é a palavra que Jesus escolheu. Anotem. Então, é como se eu fosse fazer algo novamente, né? Essa transformação, isso que no evangelismo desse fariseu, Jesus fala palavras que ele não falava normalmente com os seus discípulos. E Jesus fala para Nicodemos, que a importância e o sentido desse nascer de novo não era simplesmente tornar ao ventre da mãe, ser menino novamente. Não, mas sim que o próprio Deus o refizesse. Tá? Então, da primeira vez como foi feito, agora Deus vai fazer segunda vez. E dessa vez vai fazer da maneira a qual ele quer, e não da maneira a qual você pensa que é certo alguma coisa. Tá certo? Então, é justamente isso aqui que eu gostaria de deixar, né, para vocês nesse ponto. Capítulo 3, o ponto 3, então, vai nos dizer aqui, no grupo dos discípulos, né? Nicodemos aparece por 3 vezes em João. Então, 3 vezes. Em primeiro na casa com Jesus, junto dos seus companheiros, e depois na unção do corpo de Jesus para o sepulcro. Então, a gente entende, né, que Nicodemos, ele teve momentos com Jesus. Ele teve, ele foi um espectador muito atento de toda a história
de Jesus naquele período de 3 anos, porque nós estamos ainda falando do primeiro ano de ministério de Jesus, e Nicodemos, ele fica o quê? Ele fica assistindo isso e vendo onde que vai chegar essa história de Jesus. No primeiro momento ele vai à noite. No primeiro momento ele não quer mostrar para muitas pessoas que ele está querendo buscar algo de Jesus. Ele não quer. Ele quer, como eu li no princípio, né? Ele foi com medo, ele foi tímido, ele foi receoso até aquela casa, escolheu ir à noite para que não fosse visto por muitos. Mas agora, no segundo momento onde ele aparece, em João capítulo 7, no verso 50, ele vai questionar os seus companheiros a respeito daquele que eles tinham tramado prender, né? E olha só que interessante, lá no João 7, como está lá? Vamos lá dar uma olhadinha. Então, no verso 50, está dizendo o seguinte: Nicodemos, olha só, Nicodemos, que era um deles, aí entre parênteses, né? O que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele fala em prol de Jesus, né? E aí responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. E aí nesse momento, nesse segundo momento em que o Nicodemos ele vem, né, João escreve dele, ele já está mostrando que ele tem observado o ministério de Jesus, tem buscado mais na Escritura a respeito do que Jesus realmente é. Olha que interessante isso. E aí nós vemos ele mais uma vez. Nicodemos aparece em um momento crucial. Nicodemos aparece em um momento especial. Olha só, na morte, né? No momento em que Jesus morre, vem José de Arimateia, e aí eles dois vão lá pedir o corpo de Jesus, eles limpam esse corpo, eles fazem todo o processo, né, fúnebre sobre o corpo de Jesus, o colocam na sepultura, e agora nós vemos uma pessoa que foi aos poucos sendo transformada, que foi aos poucos, né, aos poucos foi conhecendo Jesus. Primeiro momento, a pessoa vai na igreja, ouve uma palavra, talvez saia um tanto quanto decepcionado, porque a frustração das suas perguntas é muito grande, mas depois ele também fala que Jesus, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, em um momento e outro, e quando você menos espera, essa pessoa está lá, embalsamando o corpo de Jesus, cuidando do próprio corpo do Senhor, onde todos os discípulos, aqueles que estavam ao lado de Jesus ali, naqueles 3 anos, todos os discípulos fugiram, e fica somente João, né? É prova até que João, o texto vai dizer que Jesus fala, né? João, aí, ó, tá aí a sua mãe, cuida dela aí, né? Que era Maria, mãe de Jesus. E agora vem Nicodemos mostrando que aquela conversa que ele teve com Jesus teve um resultado para a sua vida. Eu acredito que nesse momento foi o divisor de águas na vida de Nicodemos. Se não foi um outro momento, para nós é o que tem na Bíblia e o que registra a respeito dele, a respeito desse fato e dessa demonstração que ele faz, né? De não estar mais fazendo parte daquele sinédrio, daquele povo que falava tanto para se fazer, mas não se fazia nem a metade daquilo que diziam, não é verdade? E aí agora ele está realmente com uma fé em Jesus de uma maneira que assim, olha, para todo mundo ver, para todos verem. E é interessante que em Israel, nesse momento da crucificação, era festa, a cidade estava lotada, com certeza esse evento era um momento, né? Esse evento, o evento da crucificação, da morte, era um momento para que todos pudessem assistir. Imagina como que isso não agregou pessoas para assistir isso. Tudo aquilo que aconteceu no momento da crucificação e até o momento em que acabou e as pessoas que ali ainda estavam, porque o que aconteceu em Jerusalém, em Israel, foi muito grande, né? Bom, e aí mostra, né, que gradativamente vemos o velho Nico se fortalecer em sua fé, né? Foi até o final em sua primeira participação, arriscando tudo em ir ter com Cristo. Foi até o último minuto na conversa com os seus colegas e foi até o máximo de exibicionismo para o tratamento do corpo de Cristo.
ofertou alto e se expôs a todos a sua devoção em Cristo e compreendeu o que era nascer de novo. E aí vocês, estamos entendendo as palavras do Senhor para nós hoje? Você nasceu de novo? Eu nasci de novo, glória a Deus por isso. Espero que você também tenha essa experiência na sua vida. E agora no ponto 3, capítulo 3 da lição, nós vamos falar a respeito do milagre do novo nascimento, né? Então, a regeneração, né? A regeneração, o milagre do novo nascimento, pelo qual somos, vou passar rapidamente aqui, milagre do novo nascimento, pelo qual somos gerados de novo, tá certo? E passamos a ter agora a vida eterna. É operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. Versos que a própria lição nos deixa, achei muito interessante, que nos diz assim, em Tito 3, 4 e 5, que nos diz: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pronto. Podemos fechar a Bíblia e ir para casa feliz, porque Deus é maravilhoso, né? E deixou esse verso tão interessante que explica perfeitamente aqui que, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Maravilha. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, nos diz assim, ó, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, essa é a proposta da regeneração. Essa é a indicação da regeneração, né? Outro verso também, que é aqui da indicação, e eu finalizo: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isso faz parte da regeneração, isso faz parte do nascer de novo, do viver o milagre de Deus na sua vida. E o segundo ponto que vai falar aqui a respeito desse primeiro ponto do capítulo 3, que é nascer da água e do Espírito. Então Tiago, verso 1, 18, nos diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tá certo? E o comentário a respeito disso, a respeito da água e do Espírito, né, o que é, né? Então pode referir-se. Primeiro e segundo ponto. Então, o primeiro ponto, ao contraste entre o nascimento físico, representado pela água, e o nascimento espiritual, representado pelo Espírito. Ou, que é o ponto 2, a regeneração pelo Espírito, simbolizado pelo batismo cristão, visto que a água é usada como agente de purificação, obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Nicodemos certamente estava familiarizado com a promessa de Deus registrada em Ezequiel 36, 25 e 26. Jesus explicou a importância do nascimento espiritual, dizendo que o povo não entraria no reino de Deus por viver uma vida melhor, mas se renascesse espiritualmente. E esse é o ponto. Jesus explicou a importância do renascimento espiritual, dizendo que o povo não entraria no reino de Deus por viver uma vida melhor, mas se renascesse espiritualmente. Tá certo? Ponto 2, então. A regeneração no método da salvação. A regeneração no método da salvação o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no espírito, né? O que faz parte da regeneração, né, que é o processo da salvação, que é um dos pontos do processo da salvação, é a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação, tá certo? Então isso faz parte do processo da salvação. Muito bem, então há uma mudança em nossas inclinações, desejos e motivações íntimas, onde pensamento, sentimento e vontade são modificados pelo Espírito Santo. Muito bem, e o ponto 3, que é a regeneração e batismo no Espírito, né? É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soteriologia, que é no campo da salvação, e o batismo do Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia, tá certo? Então, portanto, os discípulos já tinham o Espírito Santo recebido no momento da regeneração, mas ainda não haviam recebido o batismo no fogo, que aí sim é o batismo com o Espírito Santo. E aí respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos, João Batista,
Batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3:16, tá certo? Então nós precisamos aí distinguir, né? O que é ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Nós estávamos falando na sala a respeito disso outro dia, e aí um jovem falou assim, que o batismo com o Espírito Santo é como se Deus, como se você fosse um copo, né? E aí nesse copo você jogasse algo ali dentro a mais e ele explodisse. E agora revestia, né? Fosse revestido aquele copo daquilo que foi jogado dentro com abundância. E é justamente isso, né? Jesus ele batiza quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos parte, né, do processo da salvação, que é a justificação, depois a regeneração, depois a adoção e depois a santificação. E nesse momento do aceitar a Cristo na sua vida, Jesus já sopra sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Você começa assim a fazer morada do Espírito Santo de Deus. Senão, a sua vida não conseguiria, né? Você não conseguiria, você não teria forças suficientes para fazer aquilo que agradaria a Deus. Ler Bíblia, orar, jejuar, os vícios serem deixados para trás e tudo isso. E o batismo é como que um reforço agora da dose, vamos dizer assim, né? E aí Jesus vem e batiza você. Jesus vem e derrama mais sobre a sua vida. E esse derramar do Espírito Santo sobre a sua vida faz com que você seja revestido. Aquilo que já tem dentro de você agora transborda. Olha só que coisa linda. E isso reveste para que você possa ser agora um obreiro do Senhor, né? De uma maneira mais eficaz. Assim como foi Pedro lá, lá em Atos, né? Quando inaugura-se a igreja. Quem era Pedro, né? Precisou desse momento para levantar e ali dizer um belo de um discurso, pregar uma bela palavra, onde 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, né? Começaram a observar a lei, crendo no Senhor Jesus. Meus irmãos, eu espero que você tenha sido tocado por Deus, abençoado por Deus através dessa lição. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que essa aula você possa compartilhar em suas redes, enfim, e deixa aí o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Eu tenho certeza de que Deus há de nos abençoar muito mais. E se você gostou da aula, comenta aí, ó, gostei da aula, é isso aí, glória a Deus. Já está valendo demais, eu fico muito feliz, né? Sinto como que pago pelo trabalho, porque é como um feedback de vocês, sabendo eu que está ok a aula ou não, tá bom? Aceito também dicas, críticas, sugestões, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vós e até a próxima aula.